Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Pacientes de casos confirmados no Brasil têm coronavírus diferentes. Governo vai editar medida provisória que aumenta o poder presidencial sobre o orçamento. 14 estados fazem as prévias democratas na chamada Super Terça. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco. Experimente o futuro hoje. Pesquisadores de São Paulo identificaram que os vírus dos 2 pacientes confirmados com coronavírus no Brasil têm genomas diferentes. Vamos ao vivo com Giovana Rizardo. Giovana, boa noite. E o que isso quer dizer? Oi, boa noite, Sérgio. Boa noite para todo mundo. Olha, isso quer dizer, Sérgio, que o vírus está passando por algumas mutações. No caso dos pacientes aqui de São Paulo, o primeiro caso tem características mais parecidas com o encontrado na Alemanha e o segundo na Inglaterra. Segundo a coordenadora da pesquisa, Esther Sabino, ela disse que essa diferença já sugere que está acontecendo a transmissão interna do coronavírus entre os países europeus e que, para uma análise mais precisa, os dados da Itália precisam ser divulgados para a comunidade científica de todo o mundo. A identificação do código genético do segundo caso foi feito em 24 horas por pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz e da USP. Olha, os dados dos estudos devem sair daqui a pouco, devem sair em breve. Sérgio. A gente acompanha, portanto, Giovana, obrigado. Seguimos no tema porque no Rio de Janeiro já são 42 casos suspeitos de coronavírus. Vamos ao vivo com Pedro Paulo Filho. São todos moradores do estado. Pedro Paulo, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, entre esses 42 casos estão também 3 turistas estrangeiros e um morador de outro estado. Só na capital já são 12 pessoas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro informou que prepara o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho como referência no atendimento. E nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde anunciou que vai distribuir kits de detecção da doença para que laboratórios de vários estados também possam fazer o diagnóstico. Cerca de 10 mil kits começam a ser entregues a partir de quarta-feira. O material será produzido pelo laboratório Biomanguinhos, aqui da Fiocruz. Sérgio. Obrigado, Pedro Paulo. Bom descanso. No mundo já são quase 91 mil infectados e 3.100 mortes. Mas na China, a progressão da epidemia diminui a cada dia. Quem traz as informações ao vivo também é a correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. Cíntia, boa tarde para você aí em Tóquio. Boa noite, Sérgio. Olha, uma notícia positiva. Na cidade chinesa de Wuhan, onde o surto começou, foi fechado o primeiro hospital, o primeiro dos 16 hospitais construídos às pressas, depois que os pacientes se recuperaram. Mas o país continua em alerta, porque o vírus pode agora fazer o caminho contrário, ou seja, com pessoas que retornam à China contaminadas. Na Coreia do Sul já são mais de 4.300 casos. 60% são membros de uma única igreja. O líder do grupo religioso é acusado de esconder informações. Nesta segunda-feira, ele veio a público e pediu perdão de joelhos. Mesmo assim, vai ser processado. A Organização Mundial da Saúde disse que a preocupação agora está fora da China, em países como Coreia do Sul, Japão, Itália e Irã. Sérgio. Obrigado, Cíntia. Até amanhã. Paris, um dos museus mais famosos do mundo, ficou fechado nesta segunda-feira por causa do temor pelo coronavírus. Uma fila de turistas se formou do lado de fora do Louvre. No domingo, o museu já tinha fechado as portas durante o dia inteiro. Funcionários decidiram faltar ao trabalho em meio ao surto da doença. A França já confirmou 3 mortes e 191 casos de coronavírus. No mercado de ações, a segunda-feira foi de recuperação. A expectativa de uma ação coordenada de bancos centrais no mundo fez o índice Dow Jones valorizar mais de 5%. Em São Paulo, o Ibovespa subiu mais de 2% e fechou o dia acima dos 106 mil pontos. Já o dólar encerrou a segunda-feira em alta de 0,11%, ainda na cotação recorde de R$ 4,48.
Nos 2 primeiros dias de março, choveu em Belo Horizonte cerca de 30% da média para todo o mês. Vamos com a repórter Virgínia Nalon, direto da capital mineira. Onde choveu mais, Virgínia? Boa noite. Oi, Sérgio, boa noite para você. A região da Pampulha, aqui onde nós estamos, foi a mais castigada. Choveu 34% de toda a média mensal. No anel rodoviário, motoristas que seguiam no sentido Vitória e Espírito Santo precisaram ter muita paciência. Neste trecho, a terra cedeu. No fim da tarde desta segunda, as obras de reparo foram concluídas e a chegada de uma nova frente fria preocupa. Pode haver chuva forte e volumosa em muitas regiões de Minas e aqui em Belo Horizonte. Sérgio. Agora deu uma parada pelo visto, Virgínia? Tá aquela garoinha, vai e volta, mas tá chovendo em algumas regiões mais forte, mas aqui onde nós estamos tá bem fraquinha, viu, Sérgio? Obrigado, Virgínia. Já em Santos, no litoral paulista, teve em 3 dias, quase metade da média histórica para todo o mês de março. Nesta segunda-feira, houve 4 deslizamentos, mas sem registro de vítimas. Pela cidade, durante a noite, vários pontos de alagamento se formaram. Ruas e avenidas ficaram tomadas pela água. Alguns trechos ficaram intransitáveis. Subiu para 18 o número de corpos resgatados após um naufrágio no sul do Amapá. O navio de médio porte tinha entre 60 e 70 passageiros. Saiu do porto de Santana, no Amapá, com destino a Santarém, no Pará. O acidente aconteceu na madrugada de sábado no rio Jari. 46 pessoas foram resgatadas com vida. Mergulhadores trabalham com a possibilidade de que outros corpos ainda estejam presos na embarcação. O presidente Jair Bolsonaro retirou do ministro da Economia, Paulo Guedes, a responsabilidade de decidir sozinho sobre 2 pontos do orçamento. Vamos a Brasília com a repórter Raquel Vargas. Que pontos são esses, Raquel? Boa noite. Oi, Sérgio, boa noite para você e a todos. Olha, são as fontes de investimento e os identificadores de uso que até então eram atos exclusivos da pasta econômica. Isso significa que Bolsonaro quer participar mais e saber de onde os recursos estão saindo e para onde eles estão sendo enviados. Bom, essa também é uma forma de evitar incertezas decorrentes do orçamento impositivo, que nada mais é do que o orçamento aprovado pelos parlamentares e executado pelo Poder Executivo. Bom, nesta terça-feira, o Congresso Nacional tem uma expectativa para analisar os vetos presidenciais relacionados a este tema. Além disso, Sérgio, também será publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira uma medida provisória que permite que as redes nacionais de televisão aberta que prestam serviços de entretenimento por aplicativos ou plataformas digitais realizem sorteios e distribuam prêmios. Sérgio. Obrigado, Raquel. Até amanhã também. E a Justiça Federal do Mato Grosso do Sul determinou a transferência de Adélio Bispo de Oliveira. Ele está preso na penitenciária de Campo Grande por esfaquear em 2018 o então candidato à presidência Jair Bolsonaro. A Justiça de Minas Gerais, onde ocorreu o crime, vai decidir em até 30 dias para onde Adélio vai ser transferido. Em junho do ano passado, ele foi considerado inimputável por ter transtorno mental. Segundo a nova decisão, Adélio deve ficar em local adequado que possibilite tratamento psiquiátrico. Hora do comentário de Augusto Nunes. Augusto, boa noite. Boa noite, Sérgio. Augusto, a greve dos policiais no Ceará terminou, mas os ânimos não se acalmaram. Ainda não, Sérgio. Vamos ao resumo da ópera. Aflito com a greve de policiais militares do Ceará, o governador Camilo Santana pediu a ajuda do governo federal. E, imediatamente, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro enviaram tropas do Exército e da Força Nacional de Segurança. Tal socorro impediu o colapso da ordem pública, ameaçada pela paralisação que durou 13 dias e acabou neste domingo. Como o seu humor desanda quando as coisas melhoram, Ciro Gomes, sempre ele, resolveu insultar no Twitter as autoridades que socorreram o estado onde mora. Ouçam o que ele escreveu. Aprende, Bolsonaro e seu capanga Moro. No Ceará está seu pior pesadelo. Generais, aqui manda a lei.
A cabeça de Ciro anda variada faz tempo, mas parece ter piorado bastante desde a derrota na última eleição presidencial. O chilique desta segunda-feira mostra que ele precisa melhorar o português e se expressar com mais clareza. Esse aprende está errado. O certo seria aprendam, no plural. Mas a quais generais ele se dirige? E qual seria essa lei que manda no Ceará? A que autorizou seu irmão Cid Gomes a investir contra policiais armados a bordo de uma retroescavadeira? Se queria irritar Sérgio Moro, Ciro Gomes perdeu seu tempo. Depois de mostrar que o governo federal tem atendido a todos os pedidos do petista que governa o Ceará, o ministro enquadrou o agressor com 7 palavras. Apesar dos Gomes, a crise foi resolvida. Augusto, obrigado. Até amanhã. Obrigado, até amanhã, Sérgio. Militares da reserva e servidores públicos aposentados vão trabalhar em até 45 dias para tentar diminuir as filas de benefícios do INSS. A gente volta a Brasília com Luiz Fara Monteiro agora. Fara, boa noite. Oi, Sérgio, boa noite. A medida provisória que regulamenta a contratação temporária de servidores aposentados para o serviço público foi registrada nesta segunda-feira em Diário Oficial da União. Ao todo, mais de 8.000 vagas serão preenchidas até a segunda quinzena de abril. A medida provisória pode ajudar o INSS a reduzir o tempo de espera para a concessão de aposentadorias e outros benefícios. Atualmente, 1.250.000 pedidos estão na fila, acima do prazo esperado de 45 dias. Alguns esperam há mais de um ano. A meta do governo agora é reduzir esse tempo para pelo menos 25 dias. Sérgio. Esta terça-feira é um dia especial nos Estados Unidos. 14 estados, mais o território de Samoa, fazem ao mesmo tempo as primárias democratas. O dia é conhecido como Super Terça. A correspondente Evelyn Bastos está no Texas, onde vai ter votação também. Evelyn, boa noite. Qual a expectativa por aí? Olá, Sérgio. Muito boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Olha, a expectativa é realmente muito grande, porque tudo pode ser definido nessa super terça. Está em jogo mais de 1/3 dos delegados da convenção do partido. Dos 29 pré-candidatos que iniciaram campanha pelo Partido Democrata, só restam 5. Os últimos que desistiram foram a senadora Amy Klobuchar, o bilionário Tom Steyer e o ex-prefeito Pete Buttigieg. Segundo as pesquisas, o senador Bernie Sanders lidera e o ex-vice-presidente Joe Biden aparece logo em seguida. Há também muita expectativa sobre o ex-prefeito de Nova York, Mike Bloomberg, que estreia nas urnas nesta terça. Vai ser realmente uma super terça, Sérgio, que vai definir como que vai ser essa corrida eleitoral a partir de agora. Eu volto com você. Claro, vai trazer esse resultado. Obrigado, Evelyn. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou vitória depois de menos de 10% das urnas apuradas. O partido de Netanyahu está na frente do rival azul e branco na terceira eleição em menos de um ano. As pesquisas de boca de urna indicam que a coalizão formada pelo partido de Netanyahu tem 60 cadeiras, uma a menos que as necessárias para formar um governo. Benny Gantz, líder do Azul e Branco, disse que acredita num resultado diferente das pesquisas. O executivo americano Jack Welch morreu de insuficiência renal nesta segunda-feira aos 84 anos. Ele comandou a General Electric nos anos 80 e 90 e transformou a empresa na maior companhia de mercado aberto dos Estados Unidos. Pelo feito, Jack Welch foi considerado o gestor do século pela revista Fortune. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. E fique agora com imagens de assuntos que marcaram esta segunda-feira. Boa noite.